Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes, disponibilizar um tempinho aí para ouvir esse webinar em tempos tão difíceis, né? Eu sou a Karina, né? Sou gerente de mídia da Inlock, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas da internet que podem ajudar a gente a vender os produtos agora nessa crise, né? Alguns tipos de mídia, principalmente. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrevendo aí, depois eu vou respondendo. Meu contato também vai ficar lá no final, então se quiserem mandar um WhatsApp depois, a gente pode se falando também, tá bom? Então eu vou começar. Vou começar falando um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem também um pouco. Eu comecei em 2005, eu comecei fazendo cadastro no e-commerce das lojas Marisa, e desde então eu me interessei como a mídia ela poderia influenciar as pessoas a comprarem mais, né? Naquela época a mídia era bem diferente do que a gente tem hoje, né? A mídia performance. E desde então eu comecei a me aperfeiçoar nisso e especializei em performance. Atendi aí a Chevrolet, Itaú, Bradesco, a Lingerie, Telenorte, tanto no segmento para venda, tanto para branding também. Então, eu espero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e ajudar agora nos resultados. A questão agora é bastante a sobrevivência, né? Muitos negócios né, estão com dificuldade de vender, então acho que agora mesmo passar um pouquinho da minha experiência para vocês, para saber o que a gente pode fazer para vender na internet. Falando um pouquinho da Elock, né, que é a agência que eu estou à frente da parte de mídia. A Elock ela atua em 3 segmentos, tá? Ela atua na criação e gestão de conteúdo, que é uma parte assim super importante, porque quando a gente entra em qualquer e-commerce, sabe aquela parte de conteúdo, quando você tem descrição do produto, por exemplo, isso ajuda muito no SEO, tá? E ajuda muito para a mídia também, né? Então, lá a gente tem um time inteiro para atender esse tipo de demanda. E também a gente trabalha com desenvolvimento, gestão e integração de presença digital, ou seja, na construção de e-commerce e sites em geral, tá? A gente tem mais de 20 anos de experiência, 90 especialistas, então trabalhando aí todo dia para encontrar soluções para vocês, e mais de 15 projetos de e-commerce entregues, né? Tem uma veia muito forte dessa questão de e-commerce que eu estou falando para vocês, da parte de conteúdo e criação também, tá bom? Então, falando um pouquinho do cenário atual, né, gente? A gente sabe que o varejo físico fechou, né? Então, a principal saída é o comércio online, né? Então, alguns segmentos cresceram bastante. Então, a gente teve aí até um estudo, a Nielsen vem monitorando alguns termos, né? Alguns tipos de produto. Então, a gente tem só de álcool gel que vocês devem imaginar, né? Tem 1 milhão de faturamento total desde que a confirmação do primeiro caso. Então, alguns segmentos, eles tiveram bastante crescimento, né? Eles apontaram nessa pesquisa produtos de limpeza, né? Com certeza, vai água sanitária, energético, termômetro, papinha para bebê, produtos que são essenciais. Mas eu posso dizer, assim, pela minha experiência para vocês, que tem outros segmentos que também se beneficiaram com essa crise, né? Ainda a gente tem uma compra por impulso forte, né? Então, tem alguns segmentos, por exemplo, como decoração, que tiveram também aumento, porque o pessoal tem casa, fazendo pesquisa, e aí, poxa, quero mudar, quero reformar, por exemplo. Então, tem outros segmentos também que cresceram com isso. E
E assim, tem coisas que eu mesmo não imaginava, né? Que esses segmentos teriam tanto aumento assim, né? Então, mas tiveram uma resposta super positiva. E também, como eu falei no início, a gente tem que pensar o seguinte, né? As pessoas continuam precisando, né, de alguns itens. Então, a gente tem que estar disponível no mercado para a gente ser encontrado, né? Então, mesmo que o seu segmento ele não aumentou, mas você precisa estar lá, né? Você precisa ser encontrado, você precisa atender a demanda que vai te procurar nesse momento, tá? Nem sempre você tem um aumento, nossa, né? Super, o dobro de vendas, mas o importante nesse momento é que o seu negócio sobreviva e que você consiga atender a sua demanda, tá? Então, quais são as tendências, né? Como eu falei, o software de gestão, as tecnologias de pagamento, né? Cada vez mais é preciso atender diversos tipos de pagamento e também o serviço de atendimento online. Então, suporte para a primeira compra, o FAQ, o chat. Gente, assim, é muito importante que tenham essas informações disponíveis, que vocês consigam dar suporte para esse usuário. Eu estava vendo uma pesquisa que 51% de novos compradores online, ou seja, pessoas que nunca compraram online estão entrando, né, no e-commerce agora para comprar e muitas vezes não tem essa usabilidade que a gente já quem compra sempre tem. Então é preciso fornecer um suporte, então uma página que seja de passo a passo, uma página de dúvidas, um chatbot para orientar essa pessoa, ou até mesmo ali o link do WhatsApp para que a pessoa possa entrar em contato com você e finalizar a compra. Então, essa tendência, né, do suporte, ela veio muito forte agora com a crise. Então, um dos pontos mais importantes é esteja preparado, né, para atender os seus clientes dessa forma, tá? Então, falando um pouquinho sobre os formatos de mídia, tá? Antes disso, eu costumo separar a mídia em 4 etapas, né? Então, é preciso envolver, planejar, otimizar e configurar. Quando a gente fala envolver, eu estou falando que a gente precisa se antecipar aos desejos dos clientes, né? Tem muitos segmentos que você não precisa, não é de necessidade básica. Mas então, se você não expor a sua marca a isso, as pessoas não vão querer comprar, né? Então, você precisa se antecipar aos desejos, precisa fazer com que as pessoas queiram comprar. Então, você precisa envolver esse cliente, se comunicar com ele. Planejar, né? Porque você precisa planejar toda a jornada dele, onde que esse cliente está, o que ele acessa, né? O que ele consome na internet, né? Otimizar, porque a gente está falando em investimento, né? Então, é preciso direcionar os esforços, ainda mais nesse momento de crise, é preciso que a gente direcione muito bem os esforços dos nossos pontos fortes. Né? Qual é o meu principal ponto forte? Onde que eu vou colocar o meu investimento? Não dá para fazer, talvez não dê para fazer tudo, mas faça o que mais está atendendo o seu cliente, que estiver mais próximo dos seus clientes. E configurar, porque a gente está falando de ferramenta, né? Então, é preciso configurar de forma correta essas ferramentas para que você alcance seu público-alvo. E aí, gente, assim, a gente tem vários portais, veículos, né? A gente tem Facebook, Google, Instagram, e todas elas atendem muito bem para um tipo de coisa. Então, a gente precisa estabelecer critérios.
estabelecer também os nossos objetivos. O que, que eu quero agora? O que, que eu quero fazer agora? Eu quero me comunicar com as pessoas que já entraram no meu site, por exemplo, que já eram meus clientes, ou eu quero pessoas novas, né? Ou eu quero um pouquinho dos dois. Então, em primeiro lugar, para a gente definir quais canais de mídia a gente quer estar, a gente precisa definir quais são os nossos objetivos. E aí sim, definir quais são os canais que conseguem melhor atingir esse meu objetivo. Beleza? Então aí a gente tem, vamos lá. A gente tem uns anúncios, que é o anúncio por XML, né? O que, que é o XML? O XML, ele é um código, se você tem uma loja virtual, né? Ele é uma URL que ela puxa todos os dados da sua loja, ou seja, ela puxa imagem, ela puxa preço, ela puxa todos os dados do produto. E aí você consegue integrar essa URL dentro do Google e do Facebook. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer anúncios com esses dados. Então, assim, a melhor opção para quem tem uma loja virtual, está começando do zero, tem cadastro de produto, ok, tá tudo ótimo. Precisa começar a mídia agora, o mais rápido é você fazer um anúncio por XML, porque aí você não depende de ninguém para fazer um criativo, por exemplo, para fazer um criativo gráfico para você, né? A gente pode começar direto puxando todas as imagens do seu produto. Então, onde é que você vai aparecer? Sabe, no Google Shopping, quando você digita algum produto e aparece lá o mesmo produto com vários preços. Aí que tá o pulo do gato, né? Porque você precisa ter preço para você ser competitivo. Não adianta você querer estourar com, com o anúncio XML se você não tem um preço competitivo. Então, a minha recomendação é que você faça uma pesquisa, quem vende o mesmo produto que você e que preço que eles estão vendendo. Né? Então, isso é muito importante para o sucesso de campanhas de Google Shopping, por exemplo. Tá? Isso é um dos itens fundamentais. A qualidade da imagem também é importante, o cadastro do produto também é importante. Tudo isso vai te ranquear para que você apareça ali nos primeiros resultados de busca para quem está procurando pelo produto que você vende. Né? Então, é muito importante que você tenha esse ranqueamento aí bacana. Para quem está chegando agora, obrigada por vocês estarem participando. Eu já comecei aqui falando um pouquinho dos formatos que a gente pode utilizar nesse momento de crise, né? Onde que a gente pode direcionar os nossos esforços de maneira mais efetiva para que você tenha um melhor resultado. E nesse caso do anúncio de shopping por XML, eu acho que o mais importante é a rapidez. Então, quando a gente sobe um anúncio por XML, ele começa a rodar no mesmo dia. Então, você já começa a ter resultado no mesmo dia, né? Então, isso é muito legal, tá bom? Então, esse é um exemplo também de como ele aparece aqui no Facebook. Ele chama de catálogo de produtos, né? Então, é possível você subir um anúncio com seus produtos ali na parte de baixo e já levar direto para a sua loja virtual, tá bom? Então, search, né? Quando a gente fala aqui da parte de search. A campanha de busca por texto, ela é fundamental também, porque você está atendendo uma demanda do usuário. Então, eu considero assim, uma campanha de shopping junto com uma campanha de search, elas se complementam, porque você vai buscar lá alguma coisa, né? Você vai buscar um produto, por exemplo, quero cadeira de plástico.
Então, vai aparecer ali a sua marca e do lado vai aparecer o shopping. Sim, Alan, esses anúncios XML são pagos, tá? São via Google AdWords. Você vai pagar aí o preço para CPC, né? Ou CPA também, tá bom? Eles são dentro da ferramenta do Google AdWords. Você vai selecionar ou você quer o XML, é uma campanha de shopping, né? Ou uma campanha de texto, que é aqui no caso do Google Search, tá bom? Então aqui você vai lá, retomando, a pessoa vai procurar alguma coisa. Então eu tô querendo um açougue delivery. Eu quero um açougue que entregue aqui perto da minha casa. Então, se o açougue aqui perto da minha casa, ele tá entregando, vai aparecer lá o anúncio, eu clico, eu vou para o site e faço lá a minha comunicação, meu pedido. Então, é uma forma mais rápida. Uma questão super importante. Anúncios de shopping, você tem que ter uma configuração para entrega para Brasil, tá? Ele não permite uma configuração regional. Então, você tem que entregar o Brasil inteiro. Uma dica: coloque uma configuração com frete muito maior, que aí você vai limitar essa venda para fora e aí coloca toda a comunicação no seu site falando para onde realmente você tem o frete mais em conta, tá bom? Para você conseguir fazer esses anúncios de shopping. E o anúncio de search, sim, você consegue configurar para qualquer tipo de local. E aí fica mais fácil você entregar a demanda, né? Você entrega o resultado para quem está procurando você, tá bom? Então, aqui, por exemplo, quando eu falo que eles se complementam, é isso daqui. Então, quando eu falo presentes criativos, você já aparece no Google Shopping, né? O Google Shopping é onde você vai aparecer ali com a imagem e com o preço. E embaixo, né, você pode aparecer com o seu anúncio de texto. Então, super importante você ter um anúncio de texto criativo, né? E, e bem feito, né? Para que você consiga levar as pessoas para o local certo. Não adianta você tentar aparecer por uma palavra que você não tem relevância no seu site. O que vai acontecer? Você vai acabar pagando mais caro. Quando eu falei lá no início da parte de conteúdo, é isso que eu estou dizendo. Não adianta você, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você vende chinelo. Você só vende chinelo. Mas aí você quer vender sapatilha, porque tem umas 2 sapatilhas lá no seu site e você quer vender sapatilha. Se você não tiver conteúdo para sapatilha, você vai acabar pagando mais caro. Você pode comprar a palavra sapatilha em São Paulo, só que você vai acabar pagando mais caro por essa palavra, porque você não tem relevância nesse segmento, né? Agora, se você estiver anunciando chinelo, mandando as pessoas para a página de chinelo com conteúdo lá, aí sim você consegue ter uma relevância e pagar um custo por clique, né? Porque você só vai pagar nesses anúncios quando as pessoas clicam nele. Então, tem lá a sua conta de AdWords, você coloca um saldo lá e vai rodando a campanha, tá? Então, é esse o trabalho que eu faço diariamente para os meus clientes, tá bom? Então, anúncios de rede de display. O que é isso? Esse anúncio, sim, você depende de um criativo, você depende de que você tenha um criativo lá no formato específico, tá? Um criativo que eu falo uma arte mesmo, você cria uma campanha, a gente cria uma campanha no Google, e aí você aparece em sites relevantes para o seu tema. Então, você consegue fazer segmentações, né? Então, eu quero todo mundo que tem interesse em roupa infantil.
Então, você vai aparecer em sites que, que as pessoas tenham interesse, né? Que tenham um histórico de navegação de produtos infantis. Então, a pessoa vai estar lá navegando no UOL e vai aparecer o anúncio da sua marca, tá? Esses anúncios também são de configuração dentro do Google, tá? Normalmente você paga por CPM, que é o custo por mil impressões, tá? Então você paga por mil impressão e aí seu anúncio lá roda e as pessoas clicam no seu anúncio, vão direto para sua página. Uma coisa importante, tá? Então, vamos lá, um ponto. Esse anúncio você precisa de alguém, né, para criar uma arte para você, ou pedir para a agência, criar uma arte para você diretamente. Ele é muito bom para expansão de marca. Então, ele é bom para alcance e para frequência. Então, eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis, né, dentro da minha segmentação, e eu quero frequência, eu quero que elas me veem várias vezes. Então, quando elas estiverem navegando no site, eu vou lá e vou aparecer para essas pessoas. Então, para que eu usaria isso? Quando você tem uma promoção, por exemplo, olha, eu tenho aí, sei lá, frete grátis acima de R$ 15, vamos supor. Coloca no banner isso e coloca para rodar, porque isso você vai chamar mais pessoas, tá? Então, isso é muito importante para que você tenha alcance e frequência direta, tá? Ele, se tratando de performance de vendas, ele não é fundamental, tá? Então, é isso que eu estou te falando. Se você quiser alcance e frequência, né? Então, a gente está falando da primeira etapa lá, pessoas que vão te conhecer pela primeira vez. Esse é um anúncio que ele cumpre bem esse papel. Ele não é um anúncio que tem uma alta performance de venda direta. Ou seja, a pessoa clicou, já vou comprar. Não, muitas vezes, quando a gente olha no histórico de navegação, as pessoas clicam, conhecem, depois entram no Google e aí digitam lá, né, o nome da loja e entra por um anúncio de texto, por exemplo, ou através do shopping, tá? E aí a gente tem nossos queridos Instagram e Facebook, né? Os dois são da mesma, veiculam na mesma ferramenta de Facebook Ads, né? Então a gente faz a configuração através do Facebook Ads. E o que é muito importante? Muito parecido com o que eu falei da rede de display, esse anúncio ele funciona muito bem para você aumentar a visibilidade, né, da sua marca, porque você pode segmentar por interesse, região, bairro, etc. E ele aumenta também o engajamento com a sua marca. Então as pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão visualizar os vídeos e vão fazer comentários também. Então, essa é uma opção muito boa, né? Para quem está sempre ativo, quem vende muito produto através do Instagram e do Facebook. Então, e tem uma comunicação efetiva para isso. Então, quando você coloca o investimento no Instagram e no Facebook, o que você está fazendo? Você está aumentando o alcance da sua marca. Se antes você, lá na sua página normal, você alcança 1.000 pessoas, com a mídia você pode alcançar 15 mil, tá? E também é um modelo muito parecido com o Google de pagamento, que aí você só vai pagar por CPM ou por CPC, se for o seu objetivo de levar as pessoas para o site, né? Então, é um formato também que funciona, né? O Facebook e o Instagram, eles têm formatos que funcionam muito bem para conversão, funcionam para lead também. Então, se você quer fazer uma campanha para gerar leads, né, para quero interessados, por exemplo, em alguma promoção, eu quero inscrições, ela funciona super bem. Então, ela tem um custo por lead barato, você vai pagar barato para isso, e você vai ter um alcance bom
porque você consegue segmentar por interesse, né? Você consegue segmentar por região, interesse, e você consegue também colocar o formato que você quer veicular. Tá? Então, se é vídeo, se é um carrossel, né? Se é uma imagem estática, então ele funciona muito bem. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Existe um funil, que eu chamo funil integrado de jornada, né? Que a gente tem aí 5 principais etapas de navegação de um usuário. Então, essas etapas, elas se dividem em atenção. Então, quando eu falo assim, eu estou impactando quem nunca ouviu falar de mim. Eu quero pessoas novas para o meu site. Então, esse público é o de atenção. Pessoas de intenção. Pessoas que já visitaram o seu site, mas elas não conhecem muito bem o produto. Então, eu estou falando do público, por exemplo, ele entrou no seu site, não viu nenhum produto e saiu. Tá? Desejo. Então, ela entrou no seu site, ela criou um processo de compra, mas ela abandonou. Então, é o famoso abandono de carrinho. Aquisição é quando a pessoa já está comprando produtos, ela já está efetivamente no processo de compra e ela vai para a etapa de retenção. E essa etapa também, não menos importante, porque é quando você trabalha para manter os seus clientes. Então, você já tem os dados dele, você quer manter, já sabe que ele gosta, né? Então, isso é muito importante. Então, você já sabe que ele tem interesse em, vamos supor, uma loja de utensílios domésticos. Puxa, esse cara, ele compra sempre o jogo de jantar. Então, você pode, futuramente, uma outra mídia, oferecer toalha para ele, oferecer um jogo de jantar novo, oferecer uma promoção. Então, essa parte de retenção, ela né, ela é a última, mas não menos importante, porque é onde você já tem todos os dados e aí você consegue estabelecer uma comunicação via e-mail marketing ou até mesmo via campanha nos formatos que eu mencionei. Tá? Como eu disse, cada etapa a gente consegue ter um tipo de anúncio, né? Um tipo de formato de mídia diferente. Então, para shopping, por exemplo, você consegue fazer shopping, né? As campanhas de shopping para atenção, intenção, desejo e atenção. Você consegue separar esses 4 tipos de público e direcionar investimento diferente para cada um. Tá? Então, é possível direcionar esses esforços, né? De maneira a você, ou eu quero aparecer, por exemplo, num anúncio, vamos lá, para quem entrou na minha loja, viu 3 produtos. Eu quero entregar esses 3 produtos em formato de mídia em sites variados. É também uma campanha de shopping. É também uma campanha de XML. Só que é para um público que já interagiu com a sua loja. Tá? É um pouquinho diferente do formato que é de atenção, que é para todo mundo. Tá? Mas isso é configurado através da campanha. Né? Então, a gente consegue demonstrar e consegue saber também quantas pessoas estão entrando através qual é o fluxo, né? Que as pessoas estão entrando através da campanha de shopping e o fluxo de pessoas que estão retornando ao meu site através da campanha. Então, o que, que eu estou. Qual é o meu ponto forte agora, né? O que, que eu estou impactando mais? Geralmente, áreas de produtos recorrentes investem mais nessas categorias de intenção e desejo, porque estão sempre renovando, né? Então, pensando, eu separei 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a gente pensar o seguinte: a minha loja, ela está preparada para receber demanda? Eu tenho cadastro bom de produto? Meu produto, ele está dizendo exatamente para que ele serve, né? Eu tenho prazo de entrega, como que está a navegação da minha loja?
Outra coisa é a questão do preço que eu comentei. Para eu criar uma campanha, primeiro, eu preciso ter um volume de produtos cadastrados, né? Eu preciso ter o que oferecer e eu ter, é, preciso ter atendimento dentro do site também. Né? Eu preciso ter aquele acompanhamento que eu falei no início, que é as pessoas que vão fazer uma primeira compra, por exemplo, elas vão se sentir confortáveis. Um ponto também muito importante, que eu lembrei agora, segurança. Né? Tem informação de segurança dentro da minha loja para que eu possa oferecer essa compra? Se não, não compensa eu investir um dinheiro em mídia. Tá? Então, assim, eu preciso saber primeiro se eu tenho um ambiente preparado para eu colocar meu investimento lá, para eu ampliar esse público que já entra na minha loja, para eu poder atender essas pessoas. Senão, não compensa. Então, estejam preparados para atender. Então, o segundo ponto é esse que eu já adiantei. Então, quais são os meus pontos de contato com o meu cliente? Então, quando eu olho lá, então todo site eu entro lá na Analytics, eu vejo que a minha principal fonte de visita é o Facebook. Cara, você precisa investir no Facebook. Se as pessoas se acham com facilidade, estão entrando em contato com a sua loja através do Facebook, através do Instagram, então é melhor que você comece investindo lá. Né? E outra coisa é a facilidade também de comunicação. Então, se é mais fácil eu, eu entrar em contato com o cliente, eu responder as perguntas no Facebook, então eu preciso direcionar meu investimento para lá. Tá? E aí, o terceiro é qual o investimento disponível hoje. Tá? Gente, não existe. Não tenho como falar que um investimento mínimo. Né? Eu posso te dizer que se você tiver R$ 200 para investir, invista. Né? Vou dar. Tem alguns exemplos assim que aconteceram essa semana perto aqui da minha casa. Tem uma padaria, tem um açougue e tem uma farmácia. O que eles estão fazendo? Eles contrataram um motoboy para fazer entrega na região dessas 3 lojas. Né? E aí eles estão fazendo anúncio só nessa região, né, um anúncio de search, para que as pessoas, quando colocassem padaria delivery no bairro, né, pela localização, eles encontrem e aí façam os pedidos por lá. Então, qual tipo de investimento que você tem, seja ele qual for, avalia qual que é qual que é o seu melhor ponto de contato, né? Então, qual que é o seu objetivo? Eu quero que as pessoas me encontrem quando sou buscado. Então, você vai investir no Google, você vai investir no search, né? E aí você vai fazer nesse período que as pessoas encontrem você mais facilmente, tá bom? Você vai ampliar esse ponto de contato. Então, é bem importante avaliar todos esses pontos, porque a gente está no momento que o que eu vejo muito com meus clientes é de reforçar, né? A gente está no momento realmente de sobrevivência do negócio. Claro, quem tem investimento disponível para fazer uma campanha, por exemplo, de marca, maravilha. Isso só vai agregar valor para sua marca. Porém, né, como a gente está falando aqui, o tema é crise que a gente está passando, a minha sugestão é que a gente avalie realmente onde que a gente tem mais resultado para a gente conseguir colocar o nosso dinheirinho, né? Aqui eu fiz alguns cenários, né? Então, falando em cenários de tipos de negócio, né? Então, vamos supor, eu tenho lá o XML da minha loja, ele tá bonitinho, tá? Eu tenho uma parte, meu painel lá de integração, eu já consegui puxar o URL. Tá, se você tem isso, se você tem preço competitivo,
e você tem Facebook, e você tem Instagram, eu considero que 55% do seu investimento pode ir para shopping, né? Como eu falei, a ferramenta do Google, ela tem uma taxa bem alta de conversão, né? Claro, se você preencher os requisitos que eu comentei. Então, é um tipo de anúncio fácil, rápido e que dá resultado, tá? E aí você vai investir em search e você tem uma parte aí de investimento, aqui uns 10%, para você gerar visibilidade para sua marca. Por quê? Você gerando com esses 10% de investimento que você tem visibilidade na sua marca, você pode alimentar as buscas. Então, eu estou colocando lá móveis de madeira. Então, estou fazendo uma campanha de móveis de madeira no Instagram. As pessoas vão ver o nome da minha marca, vão digitar no Google. Então, eu preciso ter uma campanha lá no Google para sustentar essa demanda de busca que eu criei. Né? Você mesmo criou a demanda, então você tem que sustentar ela com a demanda de busca do Google. E aí, de shopping, você vai sustentar a demanda de produto. Tá? Então, esse é um dos cenários. Eu acho que para um cenário iniciante, para quem está com tudo cadastrado, tudo bonitinho para começar agora, é o melhor cenário. Tá? Lembrando que, assim, tem lá o critério também que pode se inverter. De repente, você tem uma comunicação muito forte, né? De repente, você tem uma comunicação muito forte no Facebook. E aí, cara, eu vou falar para você, não investe agora no shopping, investe lá no Facebook, aumenta o alcance da sua marca e você pode vender muito mais. Tá? Vamos lá. O próximo cenário é um cenário onde você não tem XML de produto, tá? Meu cadastro existe, por exemplo, segmentos que não tem como subir produtos, né? Quando eu estou falando, eu tenho um hotel que eu faço as reservas online. Então, não é um produto, né? É um serviço. Então, não tem como você colocar produto no Google Shopping. Então, qual que é a minha recomendação? Você suprir as buscas e fazer visibilidade no Facebook e no Instagram. Tá? Então, aqui no cenário 3, quando você não possui, né, você não tem ali muita facilidade no Facebook nem no Instagram, né, a sua marca, os seus clientes não estão ali, então a minha recomendação, claro, você investir em search, né, e em shopping, se for o caso também, de você preencher os requisitos. Mas é importante que você tenha por onde gerar fluxo para a sua loja, tá? E aí o quarto cenário é quando, né, acho que já adiantei também, você só tem Facebook e Instagram para trabalhar, né, como acontece em caso de serviços. Então, vale a pena você investir em um anúncio bacana, num vídeo e segmentar direitinho. Tá, Priscila, olha, quando você não tem preço competitivo, não vale a pena você investir no shopping, tá? Como eu falei, você precisa ter preço competitivo, porque o shopping, ele é por leilão. Então, se as pessoas colocarem lá, eu quero vestido para menina, né? Vestido branco, vamos supor. Se você não tiver preço, um monte de gente vai aparecer primeiro que você. E você vai ficar lá embaixo no resultado de busca. Então, não é uma boa ferramenta para quem não tem preço competitivo com o mercado. Tá? O que eu recomendo nesse caso? Você destinar a comunicação para o Facebook, né? Para o Instagram, gerar demanda para sua marca, ou seja, você vai comunicar às pessoas que você tem um produto premium, e aí você vai suprir essa demanda com o search, né? Você vai suprir o que as pessoas estiverem procurando
através dos anúncios de texto, por exemplo. Então, abusar, por exemplo, das imagens no Facebook, dá para subir um catálogo. Você pode usar o XML nesse caso para subir um catálogo de produtos no Facebook e no Instagram. E aí você faz um anúncio, né, um anúncio bonito com os seus produtos, e aí você vai gerar demanda para sua loja, tá bom? Não, o anúncio aí são outras ferramentas, tá? Aqui a Michelle está perguntando sobre o Mercado Livre, são outras ferramentas de mídia. Eles têm integração com a sua loja, né? Mas nesse caso, aqui, dentro das ferramentas do Google e do Facebook, elas são separadas. Então, o Mercado Livre é uma coisa, né? É um tipo também de serviço, né? Que você contrata lá, então você coloca os seus produtos à disposição e você tem a parte de mídia da sua loja. A parte de mídia, essa que eu estou falando para vocês, ela é muito mais a venda direta. Ou seja, um ponto bacana é que você não está pagando, né? Ali você está levando as pessoas efetivamente para comprarem na sua loja. Você não está levando para o marketplace. Então você está levando para venda direta. Tá bom? Então vamos lá. O Alan, tu terminou de montar meu site agora. Então, o primeiro passo, Alan, é essa questão. Você está terminando de montar, você precisa analisar o que você está vendendo. Se é possível você fazer um XML, né? Se é possível você puxar esse catálogo de produtos e se você tem preço competitivo. Aí, o primeiro ponto é você pensar se você consegue fazer campanhas, né, de XML e anúncios de texto. Se você Primeiro passo, fazer anúncio de texto para você suprir a demanda sobre o seu produto. Isso você pode fazer. Se você tiver preço, sobe anúncio XML. Então, se eu fosse começar por algum lugar, eu começaria por search, tá? E depois vai aumentando. Então, vai fazendo Facebook, vai fazendo Instagram, para você gerar demanda para sua campanha também, tá? Mariane, como eu falei um pouco sobre o shopping, né? Aqui nessa parte a gente fala um pouco mais de mídia, depois você pode entrar em contato comigo para a gente falar sobre cadastro de produto, tá? Nas campanhas de shopping, por exemplo, você precisa ter, para você destacar o seu produto, você precisa ter bom preço, uma boa imagem e uma ótima descrição, né? Então você consegue ir lá ranquear o seu produto e se destacar mais facilmente, tá bom? Algumas dicas na hora de patrocinar. Bom, algumas dicas é assim, primeiro você precisa ter clareza, né? Para onde você quer patrocinar. Então, qual é o local, né? Ah, eu quero patrocinar para São Paulo. Eu quero atingir São Paulo e eu quero as pessoas que têm interesse em moda. Então, primeira coisa, você precisa ter clareza da sua região e das pessoas que você quer que tenham interesse, né? Então, do seu segmento. E aí, uma outra dica analisa o tipo de conteúdo que você posta e as pessoas interagem mais. Então, se você analisar o tipo de assunto que as pessoas interagem mais, você consegue chegar no tipo de assunto que outras pessoas gostariam de ver em mídia. Então, é como um experimento, né? Então, você tem uma amostra de pessoas que gostam de determinado assunto, aí você fala, boa, bacana, então, se eu colocar meu dinheiro, eu vou expandir isso, então aquelas pessoas provavelmente também vão gostar desse assunto. Né? Então, você tem uma boa foto, uma comunicação, vídeo. Gente, vídeo tem uma taxa de engajamento muito forte. Então, só que não é vídeo longo, é vídeo curto.
né? Fazer pequenos vídeos ali, isso faz com que você interaja melhor com o seu público e tenha uma taxa de engajamento maior, tá? Então, mesclar, por exemplo, conteúdos que engajam. Então, se você tiver um vídeo e, de repente, tem um outro anúncio que leva direto para uma promoção, sabe? Então, aqui você está engajando de um lado, no outro você está levando as pessoas para o site para converter. Então, aquela parte que eu coloquei as etapas, sabe, de navegação do usuário, é importante sempre ter em mente isso. Se eu colocar um vídeo, eu vou atrair mais pessoas, né? Ótimo. Então, se eu colocar uma promoção, eu vou atrair, né, as pessoas que já entraram, que tiveram interesse, e aí elas vão converter, tá bom? Então, passando aqui, falando um pouquinho de mensuração, né? Como que a gente vai mensurar os resultados disso? Existe uma métrica que a gente usa que chama ROA, Retorno sobre Investimento Publicitário. E nada mais é que o retorno dividido pelo investimento. Então, você vai saber o quanto você recebe para cada real que você gasta. E é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, mesmo que retroativo, né? Então, assim, eu investi lá no passado, eu investi R$ 1.000, tal, eu tive X retorno. Faz o cálculo, porque pelo menos você tem uma base, você tem um acompanhamento. Então em fevereiro eu tive um ROA de 3. Aí eu aumentei o meu investimento em mídia, eu tive um ROA de 5. Então isso vira uma métrica de resultado, né? É muito importante a gente ter um padrão de acompanhamento, uma métrica que você vai falar assim, isso é meu sucesso. Porque senão, gente, assim, vira qualquer coisa, né? Quando você não sabe exatamente o que você quer medir, você fica sem nada para acompanhar, né? Então, se o seu objetivo, aqui a gente está falando direto de vendas, né? Mas você também pode mensurar, por exemplo, o número de engajamento do seu Facebook, né? Se o seu objetivo neste momento é engajamento, é interação, avalie o custo por engajamento que você teve nesse mês e avalie o custo de engajamento que você teve, né, nos outros meses. Então, para você ter essa métrica, se você está melhorando, ou se você está piorando, ou se você está pagando mais caro, ou se você está pagando mais barato. Como eu dei o exemplo aqui de hotel, né? Agora é o momento de engajamento, né? Porque muitas marcas precisam manter, né? Muitas empresas precisam manter a comunicação com os clientes para que futuramente ela vai lá e vai fechar, vai comprar o produto. Então é sempre importante você ter um objetivo claro. Se o seu objetivo nesse momento é venda, ok, você vai usar o ROAS. Se o seu objetivo é engajamento, uso o custo por engajamento, tá? Mas use alguma métrica de acompanhamento para você saber se você está melhorando, se você está piorando, o que está acontecendo. Me parece que existem alguns produtos que são mais vendáveis que internet em relação à loja física. Então, neste momento, tá muito incerto, né? É igual eu comentei. Existem produtos que mesmo do segmento a gente achava que não iam vender, né? Igual o segmento de decoração, enfim, e estão com uma venda alta, né? Então, nesse momento, com um alto valor assim, agregado também, porque aí que tem uma outra questão, né? No momento que você gera a sua demanda, vamos lá. Minha demanda não é tão alta, mas eu posso oferecer um atendimento exclusivo, eu posso oferecer delivery, né?
eu posso oferecer um atendimento online. Então, você acaba criando uma demanda. Claro que tem alguns segmentos igual a Nielsen está observando, né, que energéticos está super em alta agora. Eu não imaginava, né? Porém, sim. Igual quando você falar, óbvio que produtos de ginástica, materiais de academia, agora estão vendendo super bem. Né? Que antes também não, eles estão com faturamento dobrado. Né? Então, é preciso que você, primeiro, né, veja qual que é a necessidade desses clientes nesse momento. E se você pode ajudar elas com alguma coisa online. Então, é possível você fazer isso? E sim, você consegue estreitar essa relação com o seu cliente. Tá? Aqui a parte do, meu Deus, me ajuda, né? Não tenho loja virtual. E agora? Bom, primeira coisa, né? Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem WhatsApp. É hora de usar, é hora de colocar os seus produtos à venda, tira foto do produto, entre em contato com os seus clientes via WhatsApp, faz uma venda delivery. Então, é hora de extrair o máximo desses canais. E ainda está em tempo também, né, de criar o e-commerce, porque o e-commerce ele ganhou força agora com a crise. Né? Ele ganhou muita força para até pessoas que não tinham, que não sabiam como vender online. Então, isso vai se estender, com certeza, porque agora as pessoas estão um pouco mais preparadas para comprar online. Então, eu fico imaginando muita gente assim, eu tinha medo de comprar. Agora não é uma questão de medo, né? Você tem que comprar. Eu vi muita gente, por exemplo, falando iFood. Eu nunca comprei no iFood, porque eu tinha medo. Meu, eu fiz um cadastro aqui das senhoras do prédio, né? Eu instalei o aplicativo para elas, para que elas possam pedir. Então, o número de usuários, né, online cresceu bastante. Então, elas olham e falam, puxa, isso funciona. Né? Então, isso vai se estender, com certeza, até depois da crise. Então, e aí a gente da Relox, a gente pode te ajudar a montar essa loja virtual com prazo reduzido, né? Aí, rapidamente, só entrar em contato com a gente, explicar um pouquinho sobre o seu negócio, sobre o que você quer vender, e a gente encaminha para a melhor solução para você, tá bom? Olha, Sandra, não vou falar agora sobre persona, mas, né, assim, porque aqui a gente está falando especificamente como você vai atingir essa persona. Mas aí depois, se você quiser entrar em contato comigo para a gente falar, também eu estou à disposição, tá bom? É bem importante, em termos de persona, você definir, né, como é seu público-alvo, quais são os hábitos que ele tem. Então, isso é muito legal para que você tenha isso antes de você começar a mídia, tá? Então, você tenha isso pré-definido para que você tenha uma mídia mais efetiva. Então, se você quiser entrar em contato comigo depois, estou à disposição. Aliás, para todo mundo vai ter meu contato lá no final, para todo mundo que quiser fazer perguntas, tá bom? Então, algumas dicas, né? Acho que a gente já falou bastante também, mas a gente inovar, né? Então, se você consegue oferecer um serviço delivery para o seu negócio, para as pessoas que estão perto da sua casa, cara, mostre isso, comunica isso, né? Coloque no seu site que você está disponibilizando isso. Tem um outro case que eu queria falar, que é muito importante, que todo mundo falando assim, moda caiu, né? Beleza. Só que, eu tenho a minha cunhada, ela tá grávida e ela precisa comprar enxoval, certo?
onde que ela vai comprar em Soval. Agora, tipo, ela precisa que entrega. Então, se você faz isso, você tem que anunciar, você tem que dizer para as pessoas que você está disponível para fazer isso, senão não tem como a gente encontrar. Né? Outra dica é conscientize o seu cliente. Então, faça com que essa crise que a gente está vivendo, então participe, né? Participe desse movimento também. Então, coloca dicas, né, de prevenção, converse com o seu cliente sobre isso, para que, né, ele veja que a sua marca ela está antenada, ela só não quer vender. Né? Você está antenado do que está acontecendo no mundo e você está ali em conversa constante com o seu cliente. Né? Desenvolva novos hábitos. Quando eu falo isso, mesmo dentro da sua própria equipe, né? Conscientize do volume de venda que você tem, do que está acontecendo. Se for preciso, né? Reduza o estoque, aumenta o prazo de entrega, mas envolve todo mundo nesse movimento. Né? Então, eu tenho alguns casos de clientes que precisaram fazer isso. Aí tem dois pontos, né? Um ponto envolver a equipe, e outro ponto é que ele conversar com o cliente, olha, eu posso te vender, mas eu vou te entregar, a minha entrega só vai sair daqui 15 dias. Tudo bem? Não, tudo bem. Então, o importante é você comunicar. O ruim é você vender e depois falar, puxa, vai demorar. Não, fala antes, comunica antes, porque aí a pessoa já decide a necessidade que ela tem. Então, você precisa criar um plano de ação, né, para isso. Então, isso envolve essa tomada de decisão, tá bom? E aí, buscar também um canal direto com o seu cliente. Como eu falei aqui, bastante sobre conversar sobre o WhatsApp, conversar no Facebook. Gente, não adianta fazer mídia no Facebook se você não tem ninguém para responder comentário. É igual eu falei. Você vai ampliar o alcance no Facebook. Então, você precisa estar atento e responder esses comentários. Senão, o que vai funcionar? De forma reversa. Né? As pessoas vão começar a reclamar que essa marca não me responde, e aí não adianta nada você ter gasto o seu investimento para fazer isso. Né? Então, é preciso estar preparado para atender essa demanda, porque ela virá. Tá bom? Estou deixando aqui meus contatos, tá? Tem o contato da agência, tem meu contato também de e-mail e de WhatsApp. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. E se você já faz mídia, fique à vontade para entrar em contato comigo e pedir uma avaliação do que você está fazendo, no que você pode melhorar. Tá? Então, eu estou super à disposição de vocês para avaliar o resultado e direcionar o melhor caminho possível. Né? Essa é a minha maneira de ajudar também, nesse momento, a todos vocês. Então, acho que então, é um bom caminho que um ajudando o outro, a gente direcionando melhor o investimento que vocês têm, a gente consegue sair dessa, se Deus quiser, logo, logo, e vai voltar tudo ao normal. Mas, continuando a vender online, porque agora já somos muito experientes, né? Já vai ser uma experiência incrível para quem começar agora uma loja virtual. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero ter atendido a expectativa. E fiquem à vontade, como eu falei, para entrar em contato comigo. Tá bom? Tchau, boa tarde para vocês.